Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde. Iniciamos a oração a nossa hora da missa, a Eucaristia, na véspera da grande festa de Reis. Nos nossos países, nós vivemos, nós nascemos, não é feriado amanhã, mas no passado foi uma grande festa, um grande encontro, um grande motivo de alegria e de celebração para todos os nossos antepassados. E nós hoje lembramos então os reis e lembramos todos aqueles que celebraram com tanta alegria, com tanto entusiasmo a festa de reis. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão para celebrar com dignidade esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, esplendor das almas fiéis, enchei o mundo com a vossa glória e dai-nos a conhecer a todos os povos na claridade da vossa luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui bens deste mundo, e ao ver o seu irmão passar necessidade, lhe fecha o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. Deste modo, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus, porque se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, todos os povos
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus resolveu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem está escrito na lei de Moisés e nos profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu-lhe: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. Disse-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: porque te disse, eu vi-te debaixo da figueira, acreditas? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Hoje, na véspera de Reis, da festa de Reis, que nós, os mais velhos, lembramos, a festa, o encontro das famílias, os encontros de folclore, a ida às casas, o convívio, a grande festa, a festa popular das nossas aldeias, sobretudo estarmos próximos, estarmos unidos nos bons momentos e maus momentos. Celebramos esta Eucaristia no dia em que chegou o tapete. Hoje o tapete da Capela do Assunção de Cristo é o primeiro dia em que chegou à nossa igreja. Agradecemos à família Rodrigues, mas eu gostaria de celebrar esta Eucaristia por todos aqueles que colaboraram, todos aqueles que trabalharam, todos aqueles que se comprometeram com a renovação e com a construção da Capela do Assunção de Cristo dos Milagres. Esta Eucaristia, na véspera do dia de Reis, é de agradecimento, neste tempo de pandemia, por todos aqueles que colaboraram na construção, na renovação, na partilha, na generosidade. E hoje, no dia em que este tapete vem embelezar a nossa capela, e portanto agradecemos à família que o ofereceu, mas lembramos todas as outras, todas as pessoas e alguns que já partiram e que também tanto colaboraram na construção desta capela. O nosso irmão Fernando Silva, que colaborou tanto, trabalhou aqui no RUF e que já partiu. Lembramos-nos a todos hoje, neste dia, no primeiro dia da chegada deste tapete para o louvor do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Há pouco vi uma notícia em que o Sr. Arcebispo de Montreal, depois do Quebec, penso que proibir de celebrar a Eucaristia, fechar as igrejas, celebrou a Eucaristia no meio deste gelo, desta neve, no parque da Catedral em Montreal.
E nós temos que louvar estes gestos de gente que está a dizer que não tem medo. Não tem medo de enfrentar, de dizer naquilo que acredita. E portanto nós cristãos que vivemos hoje no meio do medo, muita gente que vai atrás das maiorias, atrás daquilo que é a moda, precisamos de olhar para estes gestos. O Quebec foi construído pelos católicos que fugiram da Revolução Francesa. Mas atrás dos católicos vieram os revolucionários e todos aqueles que um dos objetivos, os jacobinos, a maçonaria, que vieram atrás dos católicos, e tem sido perseguição atrás de perseguição. E eu louvo, eu dou graças a Deus por este gesto do Sr. Arcebispo de Quebec, porque é só uma consequência de muito sofrimento ao longo dos séculos. Agora, nos tempos que correm, há um empenho, e o Canadá está à frente, para banir tudo o que é religioso, e tudo o que tem a ver com Deus, e os critérios mais disparatados e mais arrogantes e mais anormais. E aquilo que nos magoa é que muitos católicos gostam destas perseguições, amam estas perseguições. Nós hoje no Evangelho, o Evangelho narra-nos as coisas simples de Deus. João, no seu Evangelho, apresenta muitas histórias de vidas que foram transformadas por Jesus. São vidas de pessoas simples com as quais facilmente nos devemos identificar. Uma dessas pessoas narrada no Evangelho de São João é Natanael, que se deixou modificar por Jesus Cristo. E esse convite a deixarmos-nos modificar por Jesus Cristo continua atual, continua nos dias de hoje. As nossas autoridades podem renovar tudo aquilo que foi feito ao longo da história. Nós não nos esquecemos, e quem sabe história, da Revolução Francesa, todas as perseguições, todos os exageros, todas as atitudes arrogantes, o que foi feito em França ao túmulo do grande rei santo São Luís IX. O que foi feito? Para onde foi o seu corpo? Para onde foi todas as atrocidades que fizeram? O que admira é nós, muitos católicos do Canadá, esquecerem-se, ou não sabem, ou não querem saber da própria história, dos acontecimentos. Quando se tira Deus, e tira-se Deus da história com objetivos do terreno ficar livre, quando não há os valores sagrados, tudo é permitido. E é isso que hoje se está a pretender fazer. Natanael encontrou-se com Jesus Cristo e deixou-se seduzir, e depois dele muita gente se deixou de seduzir. E no Evangelho de São João, se nós repararmos nos 4 evangelistas, Natanael não é mencionado em Mateus, Marcos e Lucas. Não é mencionado nestes 3. São João, é o único que deu o trabalho de registrar algo sobre Natanael. Talvez porque a vida daquele homem aparentemente não significasse muita coisa, mas deixou-se modificar por Jesus.
Ele nos dá detalhes que os outros evangelistas não apresentam. E é esta atitude. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Diz no Evangelho de São João: tu não precisas mais passar pela vida sem esperança. Ninguém precisa mais de se humilhar. O sofrimento, a dor, o vazio do coração, tudo chegou ao fim porque achámos o Messias. No mundo em que nós vivemos hoje, e que vemos este ateísmo, esta angústia de tirar Deus da história, e não se esconde hoje o incómodo que os cristãos causam, mesmo nas nossas cidades, mesmo na cidade onde nós vivemos, em Kingston. Afastai-vos da Igreja Católica, dizem às vezes as pessoas de saber, e já disseram aqui: afastai-vos da Igreja Portuguesa. Reparai, nós, os imigrantes, nunca foi fácil. E os mais velhos, quando chegaram em crianças, só sabem e têm testemunhos que nunca foi fácil. Mas depois tudo foi se transformando, e o amor, o respeito pelos outros. Mas quando se tenta calar a voz, agora talvez seja dos católicos, mas não se vai ficar pelos católicos. Quem não é católico não fica a rir-se, porque o calar vai progredir. E nós temos que olhar para Natanael, este encontro com Jesus, e deixarmos-nos seduzir sem medo. E por isso devemos louvar a atitude do Sr. Arcebispo de Montreal, que sem medo, com este frio terrível, celebrar a Eucaristia com a presença de cristãos no Parque da Catedral. Muita gente se riu, certamente, muita gente fez troça, muita gente, mas são acontecimentos que nos dizem da atitude de João, que João quer transmitir no Evangelho. Gente que se deixa modificar pelo encontro com Jesus. Não está a ser fácil. Nós não sabemos o futuro das nossas igrejas portuguesas, nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva, mas não tenhamos medo. A única coisa que temos que ser é fiéis ao projeto de Jesus Cristo. E como diz São Paulo, viver ou morrer, estamos nas mãos de Deus. O futuro não será fácil, mas confiemos neste encontro pessoal com Deus. Façamos a nossa parte. E a nossa parte são estes gestos: celebrar missa sem medo no Parque da Catedral em Montreal. São gestos de ofertas de tapetes para louvar o Senhor Santo Cristo. São gestos de toda a colaboração na construção, na renovação da Igreja, sem medo. Mas sabemos que se riem, sabemos que fazem troça, sabemos que nos ridicularizam, mas isso pouco importa. O que importa é sermos fiéis ao projeto de Jesus Cristo. Então, que nesta véspera dos Reis, saibamos ser fiéis ao projeto de Deus e nos deixemos encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo, aquele encontro que modifica e que nos transforma radicalmente.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons pelo mistério do nascimento do vosso Filho, que nos mostra o caminho da verdade e nos promete a vida no reino dos céus. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e que trabalharam e colaboraram na construção e renovação desta capela. Todos aqueles que já partiram e que foram devotos do seu Santo Cristo dos Milagres. Lembremos-los a todos. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Oremos. Humildemente vos pedimos, Senhor nosso Deus, que este sacramento nos purifique de todo o mal e confirme a nossa esperança por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã ainda não teremos missa com presença, como está no YouTube, mas sexta-feira já a missa será com presença ali na igreja.
E depois, no sábado e no domingo, continuamos com a nossa rotina, o nosso normal. Louvando o Senhor, sem medo, com coragem, percebendo o significado dos movimentos da história, e não tínhamos ilusão, nem presunção, de que os acontecimentos que estamos a viver são novos. Não tínhamos essa ilusão. São repetições. E por isso é que nós cristãos temos que olhar para a história dos santos, dos mártires, daqueles que foram grandes. E neste momento, o Canadá, o Quebec, Portugal, nesta tentativa de, não se sabe bem de quê, são uns fenómenos especiais, mas que pretendem dizer que são novos, mas não são novos, não são absolutamente, não tem novidade absolutamente nenhuma. Tem muita maldade, a repetição da maldade. Continuamos a agradecer a todos aqueles que colaboraram na construção da capela, e foi por este motivo que hoje, na chegada do tapete, que agradecemos do fundo do coração, porque veio embelezar a nossa capela, e o Espírito Santo de Cristo tudo merece. Portanto, muito obrigado a quem ofereceu o tapete, à família Rodrigues e todas as outras ofertas que tornaram possível a renovação da nossa capela. Desejo a todos muito boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.